Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Nós vamos conversar hoje sobre como acontecem os resgates espirituais. Então, nós vamos conversar, além da Thelma Alves, trouxemos como convidados Ricardo Honório, Alcir Almeida, que fazem parte aqui da TV Comunhão com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Bem-vindos, Ricardo, Alcir, tudo bem com vocês? Obrigado. Obrigado, Ana, pelo convite. Uma satisfação estar aqui de volta com vocês. Então, esse tema, resgates espirituais, né, é um tema sempre que gera muita comoção nas pessoas. E nós vamos tentar falar aqui sobre como acontecem tantos resgates coletivos, né, em tragédias coletivas, em situações que envolvem muitas pessoas, como também aquela pessoa individualmente que tanto sofre uma violência, como um desencarne através de uma doença prolongada. Como é que os espíritos auxiliam as pessoas nesse momento, né, Ricardo? Essas tragédias coletivas sempre nos fazem pensar, né, o que acontece, como é que funciona a justiça divina e como é que os espíritos, a equipe espiritual que nos assiste, está atuando ali naquele momento. Você pode explicar para a gente, em geral, como a doutrina espírita entende essa situação? Ok, Ana. Bom, antes de comentar como isso acontece, eu quero sugerir aos ouvintes que, para conhecerem um pouco mais sobre essa temática, leiam os livros do André Luiz, né? A começar pelo Nosso Lar e todos os demais. O André Luiz, ele consegue, salvo o melhor juízo, esmiuçar todas essas possibilidades de resgate da espiritualidade sobre aqueles que desencarnam. Mas o que é que a gente pode dizer? O resgate espiritual, ou seja, a forma como os irmãos desencarnados, os mentores, os nossos benfeitores nos resgatam, isso está atrelado ao nosso merecimento. Do ponto de vista espiritual, não existe regra pronta. Tudo é subjetivo. A maneira como eu vou ser resgatado quando eu desencarnar, como você vai ser resgatada, como o Alcir, é individual. Então, tem um ditado popular que eu acho interessante, que diz assim: tal vida, tal morte. Opa! Dá para a gente começar a pensar, né? Você já ouviu isso? Tal vida, tal morte. É. Se você vive Aliás, bem... isso, um dos livros do André esmiuça muita sabedoria, O Brilho da Vida Eterna, se eu não estou enganado. Pois é. Então, se você vive bem, o que é viver bem? Viver de acordo com o bem. Você vai ter um desencarne e uma recepção e um resgate, um acolhimento de acordo com o que você viveu. Se você tem uma vida atribulada, uma vida fora dos padrões daquilo que a gente considera como bem, é provável que você tenha um resgate, uma recepção na espiritualidade compatível com o que você vinha vivendo. Porque uma coisa a gente não pode fugir, e que muita gente ainda imagina. Uma coisa é a vida na matéria e outra coisa bem diferente é a vida na espiritualidade. E nós já sabemos, e nós que trabalhamos com reunião mediúnica, em reunião mediúnica, o que é que a gente vê muito? Espíritos desencarnados que não perceberam que desencarnaram. Sim. Isso para dizer que a vida, ela continua o seu curso. A gente não percebe. Se não estiver Isso. atento, não percebe que passou para o outro lado. Por isso que vale aquela dica do tal vida, tal morte. Porque se você vive bem e você desencarna, você vai continuar vivendo bem, né? Nem percebe. Então, muitas vezes, por exemplo, no livro Violetas na Janela. Sim. Né? É linda a passagem dela. Não é né? verdade? Check. Com Patrícia. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, né? A personagem Patrícia. É um exemplo de um resgate. Ela desencarnou e, por merecimento, foi levada a um hospital na espiritualidade e foi atendida, etc, etc. Um outro desencarne que eu sou fã desse desencarne, digamos assim, Desencarne, vamos lá. do Paulo de Tarso. Ah, sim. Quem não conhece, leia o livro Paulo e Estevão, do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier.
é um exemplo de um desencarne de uma pessoa que tinha uma vida pródiga de bênçãos, de prática do bem, de que entendeu as razões da vida. Então desencarna naquele estado de bem-estar, De equilíbrio. de equilíbrio, né? É claro que eu acho que vale a pena a gente comentar esses exemplos positivos Uhum. e deixar que os exemplos não muito bons fiquem entendidos por quem está nos ouvindo, né? Mas, Alcir, Ricardo e Alcir, quando existe uma tragédia coletiva, por Sim. exemplo, agora todo mundo ouviu falar daquele submarino Titã. Volta e meia a gente tem uma inundação, um terremoto, pessoas, uma queda de avião, né? Uhum. Um Sim. naufrágio. As Naufrágio. pessoas elas perdem a vida, né? Desencarnam todas juntas. Porém, cada um vai ter um resgate específico, né? Conforme você está dizendo. Com Não é isso? certeza. Sim, eu vou deixar o Alcir comentar um pouco essa questão, mas é isso que você acabou de dizer. O fato de desencarnarem juntos não quer dizer que vão juntos em bloco para determinado ambiente na espiritualidade, né? Porque a vida, ela é individual, né? A vida em sociedade, em coletividade, ela é um exemplo da misericórdia de Deus para facilitar o processo evolutivo. Mas a prestação de contas, ela é individual, né? Então, o fato de se desencarnar junto não quer dizer que vai todo mundo Para o mesmo lugar. para o mesmo lugar. Quer comentar alguma coisa, Almeida, sobre quero, isso? Quero sim. Mordendo a língua aqui. Bom, para os nossos colegas aí, todo mundo que está na assistência, um abração, alegria. Obrigado, Ana, pelo convite. Thelma. Prazer. E eu ia aconselhar o pessoal a buscar 2 conteúdos. Um foi aquele que eu já comecei a falar aqui, Obreiros da Vida Eterna, é daquela série de André Luiz que o Ricardo Honório já citou. E nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, é justamente uma equipe em que o André Luiz faz parte, em que eles vão acompanhar o desencarne de 6 pessoas. Até para que as pessoas percebam, cada um de nós é tratado de forma individual e tem um atendimento individualizado. E nesses 6 desencarnes, eu lembro do Cavalcante, que está desencarnando sozinho no hospital, doente, até obsidiado. Desencarna e quer falar com Cristo, quer falar com Deus. Eu quero ver aqui como como deixa de ser uma pessoa sem a menor percepção do que é a vida espiritual. E teve uma senhorinha que desencarnou, era uma pessoa extremamente elevada, diretora de um trabalho beneficente, e ela desencarnou praticamente sozinha, no sentido de que ela não precisou de ajuda para desencarnar, né? Até para que a gente tenha a noção de que cada caso é um caso, tal vida, tal morte. Eu gostaria também de resgatar, Ana, aquele conteúdo já muito conhecido dentro das hostes espíritas, que é aquela psicografia do Chico, em que ele conta a história do desencarne coletivo do Gran Circo, que aconteceu em Niterói, né? Vocês podem buscar aí nos meios eletrônicos, vocês vão acabar encontrando essa psicografia. Então, aquele é o caso clássico que a gente fala, né, de desencarne coletivo. Segundo, a psicografia, busca, é muito interessante, teria sido as pessoas que ali desencarnam, elas tinham um karma semelhante, porque eles teriam existido no volta do século III depois de Cristo, numa cidade onde hoje é a França, e eles, para comemorar a chegada de uma autoridade romana, do Império Romano que vinha da capital, eles se esforçam em buscar vários cristãos, onde eles encontraram cristão, eles capturaram, e mais alguém que também não era cristão, eles saíram capturando, para incinerá-los em memória, para fazer uma homenagem para aquela autoridade. Passados 18 séculos, né, no século XX, 1961, 62, eles vão desencarnar em conjunto naquele circo, graças a um desequilibrado mental, uma pessoa com um déficit, que comprou gasolina, bota em volta e bota fogo.
E aquelas pessoas, além de serem queimadas, muitas delas morreram pisoteadas pelos cavalos, que enlouquecidos diante do fogo, saem pisoteando eles, né? Então a gente tem que ter essa percepção de que desencarne coletivo, quando você tem um karma forte como esse, é uma coisa muito forte. Você dificilmente vai sair desse destino. Nunca esquecendo, porém, que dentro da justiça divina, destino não é trilho, é trilha. Né? Que quando você está andando de trem, é trilho. Não tem como você andar meio metro para o lado. Não tem como você desviar. Agora, a trilha é diferente. Sim. Olha, tem uma árvore que caiu, você pode contornar, ou você pode tentar passar por cima dela. Ou você pode tentar achar que ela não está ali e dar de cara naquela árvore tombada. E eu acho que é importante, quando a gente trata desse assunto, a gente falar isso. Tudo depende muito da vida que eu estou vivendo hoje. Sim. Né? O que eu estou fazendo hoje? Qual é a vida que eu estou existindo hoje? Você tocou agora, você deu um exemplo do circo, e você trouxe um outro significado da palavra resgate espiritual. Que é o resgate kármico. Que a gente pode falar, a gente entende como resgate espiritual. A chegada da equipe espiritual para acolher aqueles espíritos que estão desencarnando, como também aquela trilha ou trilho, né? Que a gente tem que cumprir, como no caso desses que se reuniram no circo. Eles provavelmente combinaram isso no mundo espiritual e agora nós vamos resgatar, porque com certeza a culpa, né? A reflexão lá no mundo espiritual, e a gente tem que vivenciar isso aqui, né? Então explica pra gente o que é esse resgate nesse sentido. Como é que ele funciona também? Obrigado. Porque só para fechar, tem coisas que a gente não sabe de onde vem e por que surgem, né? Hoje ainda, se você precisar, você ficou com o carro quebrado sem combustível e ir no posto, dependendo do posto e a hora em que você vai, existe uma lei que ainda está em vigor, que é proibido abastecer na bomba em pequenos reservatórios de 5, 10 litros, que é uma lei lá de 60 anos atrás. Por conta desse episódio. Por causa desse episódio que aconteceu em Niterói. Bom, resgate. Quando a gente fala resgate, ela é uma palavra que tem tantos conteúdos dentro, né? A palavra em si, resgatar, significa trazer de volta algo que eu perdi. Exemplo, você assina uma promissória. Né? Você assinou uma nota promissória, ninguém mais usa nota promissória, né? Mas você assinou um contrato qualquer de natureza financeira e assumiu uma dívida. No momento em que você pagou aquilo que você está resgatando, né? Você estava devendo e você resgatou a dívida. A dívida. Você resgatou o seu bom nome. Porque o seu nome estava comprometido, né? Então, eu resgatei... Resgatei uma hipoteca, por Resgatei exemplo, uma hipoteca, resgatei um boleto. Hoje em dia, a gente só fala de boleto. Mas resgate é isso, é você buscar de volta algo que você perdeu no caminho. Então, quando a gente fala em termos kármicos, né? Embora karma não seja uma palavra muito utilizada no meio espírita, nós, nas nossas existências, nas nossas vivências, nós vamos assumindo compromissos, a gente vai causando desequilíbrios diante da lei natural, diante da lei divina. Então, quando eu consigo fazer muita besteira, ou uma besteira muito forte, eu desequilibro de uma tal forma que a minha consciência, o meu ser eterno, fica em desequilíbrio. Seja de uma forma consciente ou não, eu preciso resgatar esse equilíbrio, eu preciso resgatar a minha paz, eu preciso resgatar a harmonia dentro do meu ser, né? Por exemplo, se eu participei lá no século II, no século III, depois de Cristo, de uma coisa pavorosa, como é pegar centenas de pessoas, independente de idade, independente de sexo, independente do que elas eram ou deixavam de ser, mas pelo simples fato de serem cristãs e condená-las à morte, uma morte horrível, pelo fogo, eu assumi eu me coloquei em desequilíbrio. Sim. Né? E eu preciso resgatar isso de alguma forma. Se nesses 18 séculos eu me
transformei, eu me reformei intimamente e consegui construir uma história de resgate disso, de ajudar as outras pessoas, não, eu consegui. Mas se em 18 séculos aquilo ainda está me incomodando, no momento em que eu sou queimado no Gran Circo, é uma benção. Por incrível que isso possa parecer. Porque vai deixar para a pessoa uma sensação de que, nossa, eu entendi o que eles passaram, né? Deve ser por aí, não é não, Ricardo? Eu vejo o seguinte, e é o que a doutrina ensina, né? Nós ainda utilizamos muito a questão do pagar, talvez por conta dessa relação que o Almeida acabou de dizer, né? Eu pessoalmente gosto da questão equilíbrio e desequilíbrio. Esse negócio de pagar, embora você sabe que eu sou da contabilidade, eu não gosto muito. Como o Almeida falou, você deve tá com uma dívida, você paga e resgata aquele título. Eu acho que essa mesma lógica acaba vindo para o entendimento espiritual, né? Eu tenho que pagar. E quando, do ponto de vista espiritual, eu entendo que eu tenho que pagar alguma coisa, eu acho que quase que inconscientemente a gente acha que o cobrador é Deus. Esquece né? da própria consciência. Eu tenho que pagar a Deus. Não, se eu tenho que pagar, então é Deus que está me cobrando. E não é. Não é. Né? Esse resgate que o Almeida acabou de citar muito bem é um resgate de consciência. É de mim para comigo. Né? Não é que eu não estou devendo nada para Deus, eu estou devendo para mim. Porque foi eu quem me endividei, foi eu que comprometi o meu nome. Então, fui eu que sujei a minha história. Isso. Então, o que Deus dá, Deus entra nesse processo nos dando as condições para que a harmonia se restabeleça. Né? Então, eu acho que isso é interessante, porque muita gente, principalmente de algumas doutrinas filosóficas e religiosas, diante de um quadro como esse do Círico, do edifício Joelma, um naufrágio, uma queda de avião. Não, foi Deus que derrubou o avião para que aquelas pessoas paguem, como que se fosse uma vingança sobre aquelas pessoas. Agora mesmo na pandemia, se tinha o entendimento de quem estava desencarnando na pandemia porque estava com uma dívida, né? E não foi necessariamente assim, né? E muitas vezes é exatamente o contrário. Né? Porque a gente esquece que o primeiro ato de resgate de dívida que existe é a própria existência física. Porque só encarna no mundo como este nosso quem tem algo a resgatar. Foi bem dito isso, né? Então, quando você, por um processo qualquer, que seja numa pandemia, que seja num acidente, independente da maneira como você desencarna, você está fugindo não no sentido de abandonar. Você cumpriu aquela etapa e está retornando para o teu estado natural, que é o estado de desencarnado. Né? Eu acho que é bom dizer isso para a gente não ficar com raiva de Deus, achando que Deus está derrubando avião, afundando o navio e causando mortes violentas. E mandando pandemia para a gente. Né? Agora, Thelma, você há de concordar que quando a gente tem os resgates coletivos, né? Mas a gente também tem os individuais, né? Eu estava pensando exatamente isso, né? Porque às vezes a gente passa por um acidente coletivo, mas tem a questão individual, né? O processo da morte, depois o desencarne, né? Que a gente costuma falar assim. A morte, ela vai de acordo com a sua... a questão, como vocês falaram, o bem viver ou não bem viver. Isso vai trazer para aquela pessoa se ela vai ser ou não resgatada de uma forma equilibrada, porque muitas vezes a gente não aceita, né? Não aceita aquilo e retorna ao processo de ficar vivenciando esse contexto da morte ou não aceitar. Não consegue nem ser resgatado. Nem ser resgatado. Volta para sua casa. Né? O impacto, você não acredita. Fica presa àquela condição, né, Thelma? Então, como nós aqui somos de grupo mediúnico, a gente sabe muito bem como é que esses irmãos passam e não aceitam e ficam muitos anos envolvidos nessa monoideia, né? Nessa auto-obsessão, e por muitos anos.
Inclusive, tem até leituras falando que os mentores não podem O atuar. próprio André Luiz, né? Né? Sim, 8 acabamos de Ele não falar, conseguia né? ser resgatado, Ele não é ficou- isso? o André 6 Luiz anos. ficou 8 anos ou 10, Eu acho que uma foi coisa 6, não assim. sei, uma coisa Uma assim. coisa Ficou assim, muitos né? anos sem conseguir. Sem conseguir. Você recebeu o resgate, né? É, porque ele não conseguia rezar, fazer uma prece. Estar plugado com o pai. A mãe dele chegava para ajudar, o mentor espiritual que acompanhava, chegava para ver se. Não, então, não é o momento. Então, vamos aproveitar a tua fala, Thelma, e falar sobre como isso acontece, por exemplo, num leito de hospital. Então, a pessoa vai desencarnar de uma doença que a vitimou e ela ficou ali muito tempo. A gente sabe que essa pode ser uma preparação, né, para o desencarne. Mas também há aqueles que desencarnam numa morte violenta. É um acidente de carro, é um assassinato, é alguma coisa que não é coletiva, né? Mas aquela Sim. pessoa passa por aquilo. Então, vamos falar um pouquinho de como é, no caso de uma doença que se prolonga, que é diferente, e no caso de uma coisa que é abrupta, né? Um desencarne abrupto. Quem quer começar? Eu começo, você arremata. Eu falo e você corrige depois, tá bom? Bem capaz. Ó, Thelma, Thelma e Ana, a velhice, o processo de decrepitude física, ou o processo de uma doença que se arrasta durante longo tempo, e que a gente... O sono diário. Não, mas eu quero chegar em outro ponto, Almeida. Tá. E a gente se acostumou, acho até pela nossa cultura, a ver isso como coisas negativas, né? Caramba, há 30 anos atrás eu era forte e tal, agora não, estou aqui, né? Velhinho e tal. Ô, fulano está há tanto tempo num processo de doença. A gente não tem ideia da misericórdia de Deus nesses processos. A experiência, do ponto de vista mediúnico, tem demonstrado como é dolorosa a separação de alguém que desencarna com todo o seu potencial energético. Sim. Né? E, por outro lado, a facilidade, também não é regra, mas a facilidade de quem se desapega da matéria quando você passa pelo fenômeno da morte já com uma idade avançada ou num processo de doença longo. Por quê? Esses dois processos te ajudam a desapegar da matéria. Nós, espíritas, falamos muito da necessidade de desapego. E muitas vezes a gente pensa que o desapego é desapegar do carro novo, desapegar da conta bancária, e acha que os bens materiais a que o desapego se refere é isso. Não percebe que o principal apego que nós temos do ponto de vista material é com o corpo físico. Sim. Então, desencarnar, como o caso do Peixotinho, que eu lembrei aqui agora, desencarnou, olhou para o corpo, muito obrigado, Tchau. tchau. Que maravilha. Né? Sim. E como tem, no sentido contrário, o desencarne, eu acho que eu vou citar o nome porque é livro, é de conhecimento público, do Raul Seixas, que é contado no livro Um Roqueiro no Além, Sim. né? Onde ele mesmo descreve o tempo que ele ficou apegado aos despojos, sentindo a decrepitude do corpo, né? Então, isso é apego, é desse apego que a gente tem que a gente fala quando a gente cita a necessidade desse desapego. Então, tanto a velhice como o processo de doença prolongada nos ajuda nesse sentido. Mas eu falei agora há pouco que isso não é regra, porque tem aqueles casos que mesmo apesar desses processos, as pessoas desencarnam apegadas àquilo. Lembrei agora de um caso de um irmão que chegou na nossa reunião mediúnica, onde ele estava preocupado porque estavam fracionando a terra dele. Ah, sim. Ele tinha uma fazenda enorme e estavam fracionando. E ele estava muito preocupado porque nesse fracionamento estavam destruindo as plantações de café dele. Ele era um espírito. Era um espírito que já tinha desencarnado. Sim. Aham.
E ele estava preocupado que estavam destruindo as plantações de café. E eu falei, caramba, como eu não tenho evidência, eu não tenho nada, eu fico tentando. Eu falei, em que tempo essa criatura está vivendo? Né? E aí ele citou O que. imperador. Só falta citar o imperador. Não, ele citou os cavalos puxando o carroça. Ele não citou um automóvel movido a combustível Aham. fóssil, né? E aí eu perguntei assim para ele, eu falei, mas não já faz tempo que eles fizeram isso? Aí ele falou, não, começou o ano passado isso. E eu falei, refresque minha memória, qual era o ano passado? Aí ele citou 1800 e alguma coisa. Há mais de 100 anos que ele está desencarnado, Nas mesmas terras. vivendo as suas E ele está ideia- vendo as mudanças da Terra. É as mais do que mudanças, a isso. evolução. Ele não consegue ser resgatado, né? Eu diria que é mais do que isso, porque ele está preso ao que ele viu logo depois do desencarne. Porque hoje, com Sim. certeza, já tem carro lá. Aquilo que ele está citando, exatamente, é o que ele viveu há 100 anos atrás. E o que a Thelma falou agora há pouco, é a questão da monoideia. Ele ficou tão preso àquilo que ele não conseguiu ver que depois daquilo já aconteceu um monte de outras coisas. Muito provavelmente aquelas terras onde tinham café, hoje em dia são cidades, são... Né? Sim. Mas ele está preso àquilo. Então, isso é um exemplo também de que alguém que, mesmo passando pela decrepitude do corpo, pela velhice, não consegue se desapegar desses bens. Pois é, Ricardo, você traz esse exemplo aí do nosso irmão preso, né? Uhum. Essa ideia, e nos traz uma coisa que a gente nunca pode esquecer. O mais importante é como a gente vive. Só para lembrar, Uhum. se, como regra geral, nós nos apegamos muito ao corpo, no caso dele, ele se apegou à terra. É. Né? O bem que ele precisava se desapegar não era o corpo, era a terra. Agora, de forma diferente, tem muito caso, e você estava colocando ainda há pouco, né? A questão do desencarne súbito, Sim. né? Inesperado, né? Inesperado, seja por um afogamento, seja por um acidente de carro, uma queda de paraquedas, uma queda de avião. Um homicídio, né? Homicídio, né? Eu fico lembrando de um caso, eu estou estudando agora, por isso que eu estou com esse caso na cabeça. Sexo e Destino tem uma menina, Marita, ela teve um trauma na vida, teve uma desilusão amorosa terrível. Num primeiro momento, ela pensa em cometer suicídio, ela não consegue, graças à intervenção espiritual, ela não comete o suicídio, mas ela dorme, acorda desesperada e sai correndo e não percebe que entrou no meio da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, e morre atropelada. Eu estou fazendo uma versão bem curtinha, a história é muito mais longa. Enfim, ela foi acolhida na espiritualidade, tinha um guia, um mentor espiritual, Félix, que de maneira muito misericordiosa a acolhe, e inclusive ela desencarna antes da hora, né? E eu vou contar a história e depois a gente faz os comentários. E ele consegue, mercê da providência divina, reprogramar a existência dela. Porque como ela desencarnou antes da hora, ele consegue para que ela reencarne rapidamente e volte a existir na matéria, para que o processo dela prossiga e os resgates dela continuem sem que aumente o prejuízo na jornada dela. Tudo isso para dizer o seguinte, como a gente já falei aqui hoje, a vida, a nossa existência, o nosso encarne, o nosso desencarne é trilha, não é trilho. Né? Existem grandes laços, tem grandes coisas que a gente vai construindo um link energético tão forte que não tem como a gente existir sem passar por aquilo. Né? E cada um de nós tem sua existência, cada um de nós tem a sua vivência e tem coisas que a gente não consegue. Agora, se o Alcir encarnou 20 vezes, ele foi uma pessoa violenta 20 vezes, eu estou criando um link energético com a violência, com um desencarne violento. Mas do mesmo jeito, eu posso não ter essa vivência, mas eu fui assassinado.
Aí eu desencarnei. A providência divina vai atuar para que eu não tenha prejuízo. Ela vai me acolher da melhor forma possível, da forma que eu aceitar, que acabamos de falar de alguém que desencarna e não aceitou a sua condição de desencarnado, né? Então, dentro da justiça divina, a gente nunca pode esquecer que o Pai nos dá espaço para sermos o que queremos ser, né? Inclusive, eu estava lendo um texto um dia desse que fala muito sobre isso. Nós somos muito o que pensamos que nós somos, né? Então, não tem como a gente fugir disso. Eu me lembrei agora de duas situações. Uma, aquele filme Ghost, Uhum. Sim. em que o rapaz é um bom rapaz, né? Patrick O Patrick Swayze. Swayze, e ele desencarna vítima De um de assassinato. um assalto, alguma coisa assim, ele foi assassinado, né? E ele não quer largar, ele não aceita um resgate. É, ele não fica, né? Sim. Até ele ir solucionando uma situação lá. Até ele encontrar o equilíbrio dele. Aí ele vai. E o assassino O dele, homicida. o homicida, também foi assassinado. E aí esse já é resgatado pelos sombras, né? trevosos. Como diz lá, outro, né? ele é acolhido pelos cobradores. inimigos dele. Pelos cobradores, talvez, como a gente chame, né? Uhum. Na doutrina espírita. E lembrei também quando houve o desencarnar a Elza Soares, que ficou muito famoso na imprensa, que acho que a neta dela comentou que estava lá, né? Ela desencarnou de velhice, né? Sim. E ela estava vendo, ela fala, eles vieram me buscar. Então, é muito comum. Isso aí, você até me desculpe. Gente, Ela estava vendo você chegou a conhecer parentes, o Linder? né? Você chegou a conhecer Não. o Linder? Olha, eu vou dizer uma coisa, para vocês que estão aí nos assistindo, não tenham dúvida. Mas eu estou doente, eu acho que vou morrer. Enquanto você estiver achando que está morrer, está tudo tranquilo, você não vai morrer coisa nenhuma. Agora, no momento que você começar a perceber aqueles que te antecederam Ali, e estão né? vindo, e você está conversando, aí, meu irmãozinho, e eu estou dizendo isso porque eu convivi nisso com o meu avô, eu convivi isso com uma pessoa que eu considero um irmão, e ele ficou doente. Entre o momento em que ele foi diagnosticado e o momento que ele desencarnou, não deu 60 dias. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, mas Ricardo também. Uhum. Mas Ricardo, que isso, cara? Tu vai lutar, tu vai conseguir, tu vai vencer essa luta. Ele, cara, eu tenho a mesma doença do Steve Jobs. Uhum. E ele com toda aquela grana, ele não durou 6 meses. Você acha que eu vou conseguir? Para, eu tô indo. Aí eu falei, então quando tu começar a ver alguma coisa, tu me avisa. Uhum. Uma semana depois ele avisou. Cara, tô vendo um fradezinho passando aqui. Aí eu olha falei, só. eita ferro. Eu não falei mais nada também, né? Uhum. Então, a gente nunca pode esquecer disso. A misericórdia divina é infinitamente misericordiosa. E nós estamos sempre sendo acolhidos da melhor forma, seja a gente desencarnando de forma violenta. O que a gente precisa é ter a consciência, tô vivo ou não tô. E a gente tem que viver muito consciente para saber o que é uma coisa e quando é outra. Se você começou a chegar para a tua esposa, você começou a chegar para o seu marido, está conversando e ele não está te ouvindo, tem algo errado. Exato. Você está chegando para um filho, oi meu filho, meu amado filho, vem cá, deixa eu te dar um abraço. E ele não está reagindo, tem algo errado. A pessoa com quem você convive não reage quando você fala, meu irmão, a vida continua. E também muitos desencarnam com esse apego pela família. Sem mim, como a família vai continuar. Né, vai se resolver? Então, eu tenho que ficar aqui velando. E muitos de nós pedem muita ajuda para quem já se foi, achando que eles viraram santos porque desencarnaram. Tem total consciência disso e que eles estão prontos para nos ajudarem, né? Nós é que estamos aqui para ajudá-los. Nós já falamos disso outras vezes aqui no programa, de que a gente não deve ficar, às vezes, acessando isso, porque muitas vezes não tem condição ainda de nos visitar, de nos auxiliar, e ficam naquela angústia, porque nós estamos angustiados aqui, né? Com aquela partida. Eu fico demandando. O primeiro registro que eu, Alcir, tenho de alguma coisa sobre espiritismo foi um primo que desencarnou em 1971, 72,
Ele desencarnou num acidente de trânsito. E a mãe dele, que era a Ana, minha tia-avó, vivia chorando. Aí eu lembro dessa frase porque num centro espírita alguém psicografou. Mãe, cada lágrima que você verte é mais um espinho no meu coração. Sim. Né? Eu lembro disso, eu criancinha, ouvindo essa frase. Então a gente tem que ter essa noção. A gente não pode perder isso. A Tem gente que ter tem esse cuidado, desculpa, né? pode. Desculpa, tem Pode que ter falar. esse cuidado, né? Eu estou vendo aí que vocês falarem, essa questão faz a pessoa que está encarnada também tem que trabalhar o desapego, né? Sim. O encarnado que está indo e tem que trabalhar isso, porque senão você segura aquela pessoa através, né, da sua energia envolvendo e faz com que essa pessoa se prejudique. E também queria colocar que essa coisa de você tornar o desencarnado santo Terrível para ele. é terrível para ele, porque às vezes aquele não é santo, ele está obsediando todo mundo. Então, cada caso é um caso, cada história é uma Não, e história. prejudica o resgate resgate. dele, porque ele não toma consciência de quem ele realmente é. Né? Então, ele fica naquela energia de... Ele já está numa auto-hipnose terrível. Isso. Você só está reforçando um comportamento inadequado. Exato. Então, isso é muito importante, são recados fundamentais. E aí nós temos 2 minutinhos, e eu queria que cada um de vocês desse um recadinho para quem nos assistiu. Então, como a gente vive, tá? De alguma forma eu vou chegar no momento do meu desencarne. Como eu devo proceder nesse desencarne, né? Seja ele violento, inesperado, violento não necessariamente, mas inesperado, seja eu na minha velhice, seja eu sendo abatida, pode ser na mocidade, por uma doença, e me vejo numa situação em que eu vou desencarnar. O que você sugere, Ricardo? Qual o seu recado? Considerando, Ana, que a gente não sabe o dia nem a hora que vai desencarnar, se a gente viver pensando que vai ser agora, né? Não é um agouro, né? Eu vou morrer amanhã, não é isso. Mas é como uma preparação para uma viagem. Olha, alguém diz assim, Ricardo, você vai viajar. Quando? Não sei, mas a qualquer momento o teu chefe vai te mandar para uma viagem. O que é que eu faria? Faria a minha mala. Né? Deixar a mala pronta na hora que o chefe disser, é agora a viagem. Opa, a mala está pronta. No mínimo, preparado. O que eu posso levar daqui, Exato. né? Então, aí onde eu vejo a importância, Ana, e todos, do conhecimento espírita. Que quando você conhece minimamente e se aprofunda um pouco mais no conhecimento, no universo espírita, você está preparando a sua mala. Como é que eu tenho que viver? O que é que eu tenho que me preocupar? Essa questão do desapego é uma preocupação? Ok. A preocupação do desapego com os entes queridos, com os amigos? Sim. Ok. Então, eu começo a me preparar psicologicamente para isso. Para que quando chegar aquele dia, como o Alci falou, que eu me beliscar e não sentir dor, falar com alguém e não me responder, opa, né? Ou aquele momento em que você começa a ver alguém que esse cara já partiu para o outro lado e eu estou vendo, então eu acho que está chegando a minha hora também. E para nós que não somos médiuns ostensivos é mais fácil. Pois é, e se preparando para isso, para quando acontecer, conscientemente você comandar o seu processo. Porque a misericórdia divina, ela sempre chega, mas ela nunca tira uma coisa que é nossa, que é o nosso livre-arbítrio. E a gente não desencarna sozinho, né? Não. É muito importante isso, porque muita gente tem medo desse momento. E agora? Mas saber que você vai ter alguém ali próximo de você, E o seu muitas mentor. vezes, Ana, esse é um problema. Eu estou lembrando de um caso de alguém que desencarnou e foi recebido, foi recepcionado, foi acolhido por sua avó. E no momento da recepção, a pessoa lembrou que a avó já tinha desencarnado e correu com medo da avó. Saiu correndo. Sim. Então, até isso, a consciência disso é importante, porque muitas vezes o amparo chega e a tua ignorância dos fatos espirituais te impede de ser acolhido. Ou aquela negação, né? Como é que eu vou dizer? A não aceitação. Não. Desencarnei. Eu não queria desencarnar.
eu queria ficar, eu tinha tantos projetos. Eu não aceito isso. Não é? Eu não aceito. É E você, isso. Alcir, que recadinho você deixa? Olha, tem um ditado, não sei a origem, Hum. não sei, não lembro. A gente tem que viver como se a gente fosse viver mais 100 anos. Planejar, estar... Mas, filosoficamente, tem que estar pronto para botar a cabeça no travesseiro e acordar do outro lado, né? Então, o ditado é esse. Uhum. E, de forma prática, uma pessoa que me é muito amada desencarnou, vai para 6 anos, e eu fui falar com ela na véspera, né? E eu virei, né? Olha, não se preocupa. Não se preocupa. Papai do céu não esquece da gente, não desampara a gente de forma nenhuma. E lembra, na hora mais escura, na hora da maior dúvida, na hora da maior desespero, que você não estiver encontrando seu caminho, a hora mais escura é a última antes do amanhecer. Então, bota a sua fé em Deus e segue tranquilo. E espera. E eu o novo falei isso, tá? alvorecer, né, Almeida? Eu falei isso E a pessoa desencarnou. no dia seguinte. Aham. Minha mãe. Bacana. Pois é, porque nem todo mundo tem essa... É um recado bonito, porque muitas vezes a gente acompanha uma pessoa querida no desencarne. O que você fala para ela, né? Eu tive a Como é que você bênção e a orienta alegria de ela? acompanhar meu pai e minha mãe. E eu, quando acompanhei meu pai, a gente já terminou aqui o nosso tempo, Uhum. mas só para concluir, quando eu acompanhei meu pai, eu disse para ele, pai, não se preocupa, você vai acordar, porque ele sabia que ele estava partindo, você vai acordar num hospital, lá no mundo espiritual. Eu não sei se ele acreditou ou não, né? Mas, pelo menos, eu acho que é reconfortante a gente ter essa ideia, né? Sim. De que, não, a vida vai continuar e eu serei bem tratado, porque isso acontece muito também, né? A gente vai para um local de refazimento, a literatura espírita explica isso, que a gente vai... Quando a gente aceita o processo, né? aceitando a Isso, misericórdia de Deus é infinita. Exato. É uma passagem muito mais suave e tranquila quando a gente depois descobre que a gente tem outros afazeres no mundo espiritual. Ela Outras pessoas ela é que nós tão vamos suave, encontrar. tão boa, que a gente tem que inventar os medos para não querer ir antes da hora. É isso mesmo. Muito obrigada, a Ricardo Obrigado, e Ana, Alcir. obrigado. Vocês Eu que foram agradeço, Ana. maravilhosos aqui com esse nosso bate-papo. Thelma também, obrigada pela sua presença. E todos vocês que nos assistiram, gostaram desse conteúdo? Compartilhem, deem like, espalhem esse conteúdo para pessoas que vocês acham que vão também aprender com isso. E não deixem de deixar um comentário com a gente ali no YouTube, é muito importante para o algoritmo aqui da nossa TV Comunhão. E, se quiserem assistir ao programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, terças-feiras, 19 horas. às 19 horas, Terça-feira. tem um capítulo novo. Muito obrigada, Ricardo, Alcir, Obrigado. e a todos vocês. Até a próxima quinta. Grande abraço a todos. Grande abraço.